Eu sei que você aprendeu na escola como dividir os períodos da história, os 5 períodos da história lá na escola, mas se eu te disser que tem algo muito errado em praticamente todos esses períodos aqui, você não vai acreditar. Bom, eu vou te falar que tem muita coisa errada com tudo isso aqui. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Foi isso que você aprendeu, né? Bom, vamos falar sobre a realidade. Toma aqui a pílula vermelha e a corda da Matrix. Bom, vamos começar com a pré-história, que é o primeiro período que os historiadores colocaram assim, né, definiram que seria o primeiro período da história. Ela vai desde o primeiro ser humano até o ano 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo. Então, desde o início da humanidade vai vindo, até 3000 antes de Cristo é a pré-história. E Mateus, se 3000 antes de Cristo chega na vida de Cristo, depois tem mais 2000 anos até o dia de hoje, então isso aqui, 3000 antes de Cristo, é praticamente 5000 anos atrás, correto? Correto, meu amigo, você acertou. Então, praticamente, do início da humanidade até 3000 antes de Cristo, ou do início da humanidade até 5000 anos atrás, que dá a mesma coisa, 5025 anos atrás, é chamada de pré-história. Mas o que aconteceu para deixar de ser a pré-história? Bom, o humano começou a escrever, documentar relatos, fatos e deixar para o futuro algo registrado. Então, a pré-história é quando o humano começou a escrever e documentar a sua própria história, a sua própria vida, a história do seu próprio país, da sua própria nação, do território, enfim, você entendeu. Só que acontece o seguinte, meus amigos, acontece o seguinte, tem algo muito errado nesse nome, você não está percebendo? Pré-história. O que é pré? Pré é algo que vem antes, pré é algo que antecipa, é algo que vem antes. E meu amigo, história é tudo, todos os acontecimentos. E a história humana é os acontecimentos da humanidade. E são todos, história é tudo que aconteceu. Então como que pode ter pré-história? Como que pode existir algo antes da história? Não existe, meu amigo. Então esse termo aqui está sendo muito descredibilizado, desclassificado por grandes historiadores por definirem, que não existe nada antes da história. Então como poderia ter pré-história se tudo é história? Então, basicamente, o que se chamava pré-história pode também ser chamado agora, um pouco mais corretamente, como história antes da escrita. Antes da criação da escrita dos registros, que foi 5000 anos atrás ou 3000 antes de Cristo. Beleza? Vamos passar agora, o humano passou a escrever, vamos passar para a Idade Antiga. E aí você tem ali Mesopotâmia, África, início da humanidade, Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma, monarquia, república, império, e aí você tem o maior império, né, da época ali, Roma, Império Romano, que, né, vai definir o final da Idade Antiga lá no ano de 476. Professor, mas por que o ano de 476 exatamente? E eu vou te dizer que foi o ano que os historiadores definiram que estava em média ali, praticamente o ano que Roma deixou de existir. O ano que Roma se desestabilizou, se separou, se descentralizou, tiveram as invasões bárbaras, teve a queda da moeda, enfim, muitas coisas aconteceram que aí o Império Romano deixou de existir nesse ano e aí definiram esse ano, 476, como o fim do Império Romano. O Império Romano, um pouco antes disso, já tinha se dividido em dois. Um ocidental, que é Roma como nós conhecemos, né, mais nos filmes de Império Romano, dos gladiadores, dos pretorianos, e o Império Romano Bizantino, que é o Império Romano que, em vez de acreditar em vários deuses, os deuses romanos, Júpiter, Saturno, enfim, nos deuses romanos, eles acreditam num Deus único cristão, que é da Igreja Católica, que é chamado de Império Bizantino. Então, Roma se fragmenta, se divide em dois, só que essa, que era politeísta, acreditava em vários deuses, é derrubada, acaba em 476, só que ainda existe o Império Bizantino, que é Constantinopla. E ela vai continuar existindo durante todo o período da Idade Média. Então, quando a Roma ocidental, que é politeísta, acredita em vários deuses, cai, começa o período da Idade Média, que aí é o período que você tem mais filmes ali, né?
de Idade Média, batalhas medievais, cercos a castelos, invasões, nananã, a peste negra, enfim. A Idade Média acho que é o período que tem mais filmes aí, mais séries, que ele vai de 476 até 1453. Ele dura quase 900 e pouco, quase 1000 anos aí. 1453. Mas, Mateus, o que acontece? Por que se chama Idade Média, né? Porque tem 1, 2, assim eles dividiram, e o que ficou no meio, Idade Média. Praticamente assim, tem que dar um nome, dá um nome de Idade Média porque tá no meio. Mas também pode ser chamado de Idade Medieval. Beleza? Então, 1450 até 1453 foi quando aconteceu a Idade Média, que aí foram formados vários reinos, né? E aí tiveram vários reis diferentes, a Igreja Católica começou a crescer, a ganhar poder, novos reis, novos imperadores. E por que ela acaba, Mateus, em 1453? Bom, porque em 1453, Constantinopla, que era aquele império romano que eu falei que era cristianizado, que ele estava só em Deus, o império bizantino, ele cai nas mãos dos muçulmanos, que surgiram lá por volta de 600 anos depois de Cristo, um pouco antes de Roma, como nós conhecemos, cair. Então, os turco-otomanos, eles invadem Constantinopla, que era o império cristão do Oriente, que era bizantino, Império Bizantino, e a capital era Constantinopla. Só que essa capital era invadida pelos turco-otomanos, por meses era atacada, e por fim era invadida. Então, Constantinopla deixa de ser chamada de Constantinopla para ser chamada Constantinopla, porque era em homenagem ao imperador Constantino, que converteu basicamente o Império Romano em cristão, ele que basicamente foi o fundador ali do Império Bizantino, e aí deram o nome da capital de Constantinopla. E aí quando os muçulmanos, os islâmicos invadiram Constantinopla, eles mudaram o nome de Constantinopla para Istambul, que é até hoje um país muçulmano. Então, nesse momento que os muçulmanos transformam Constantinopla em Istambul, acaba a Idade Média e aí entra a Idade Moderna. Mas, Mateus, tem uma coisa muito estranha aí. Por que quando os muçulmanos invadem Constantinopla, por que nesse momento que acaba a Idade Média, né? Não tem um período que seria talvez mais relevante, tipo as grandes navegações, no final de 1400, 1492, chegando lá nos Estados Unidos, na América do Norte, vamos dizer, e 1500 chegando aqui na América do Sul, né? Não seria um período mais relevante, vamos dizer, para poder ter o período de mudança histórica, a transposição do período histórico? Não seria mais interessante, então, dizer que a Idade Média para a Idade Moderna mudaria, então, lá no ano 1500 ou 1492, algo mais próximo das grandes navegações, que foram quando os reis, os imperadores e até as empresas privadas queriam sair para poder conhecer, chegar nas Américas, chegar nas Índias, né? E conseguir ter acesso a várias coisas que os europeus não tinham para poder vender por grandes fortunas lá na Europa. Então, pode ser também que é ensinado na escola 53, só que pode ser também que as grandes navegações sejam a grande mudança para a Idade Moderna. E se você está gostando dessa aula e da forma que eu explico, eu peço para você se inscrever no canal Despertando Conhecimento para aprender e entender cada vez mais fácil, e já dê o like no vídeo para ajudar na divulgação. E aqui vamos continuar com a Idade Moderna. E para mim, galera, tem algo muito estranho com essa questão de Idade Moderna. Hoje em dia, essa palavra moderna ela foi muito reembalada e utilizada de várias formas, como por exemplo, tudo que você vê hoje em dia que é novo, que é atual, que é recente, é moderno. Fulano é moderno, tem um pensamento moderno, o novo iPhone é moderno, o novo Samsung é moderno. Então, a Idade Moderna, não sendo exatamente o termo moderno, que é o mais atual que nós temos hoje, já é um pouco estranho. Beleza, mas o que aconteceu aqui foi que tiveram algumas coisas como a Renascença, que foi um período onde vários artistas eles queriam voltar, passar pela Idade Média, meio que passar uma borracha na Idade Média e voltar para a Idade Antiga, mais especificamente lá em Roma e Grécia Antiga, no período romano e no período grego, onde eles diziam que eram feitas as melhores artes, eram feitas as melhores esculturas, arquiteturas. Então eles ignoraram toda a arte, toda a arquitetura, todas as esculturas, todo tipo de expressão artística que era feita na Idade Média. Eles meio que quiseram ignorar, passar a borracha. E aí, muito tempo depois disso aqui,
vai ser chamado de período das trevas, que é um termo muito pejorativo para a Idade Medieval. Então, os artistas da Idade Moderna queriam voltar com toda aquela estética, com toda aquela estrutura da Idade Antiga, principalmente de Roma e Grécia, como eu falei, só que com uma reembalagem. Eles queriam voltar com a estrutura disso aqui, mas de uma forma mais diferente. E diferente como? Bom, aqui vai surgir o humanismo. Que o humanismo, eles vão dizer que o humano é o centro de tudo. Diferente da Idade Média, que Deus era o centro de tudo, e da Idade Antiga, que deuses eram o centro de tudo, eles vão dizer que aqui o homem é o centro de tudo. O humanismo, o antropocentrismo, que é o humano como centro de todas as coisas no planeta Terra. Então, só isso aqui, já existe um outro termo depois de moderna, e tudo que nós utilizamos como, entendemos como moderna é algo mais novo, já é um pouco estranho, mas esse período aqui vai até 1789. Basicamente foi o período que os historiadores definiram para poder acabar a Idade Moderna, que, para quem não sabe, o que aconteceu desse ano até o ano de 99, 1799, desse ano até esse ano foi a Revolução Francesa, que não foi uma revolução dos pobres contra os ricos, foi uma revolução, vamos dizer, dos ricos contra os reis, contra os nobres. Então foi ali uma briga de cachorro grande, né? O próprio povo mesmo foi usado como massa de manobra, mas quem realmente fez a revolução contra os reis, os nobres, as pessoas que nasciam com poder, que se diziam iluminadas, foram as pessoas que tinham dinheiro. E aí foi esse, basicamente, tem um vídeo aqui no canal sobre Revolução Francesa, 6 minutinhos, galera, um vídeo sobre Revolução Francesa, você entender fácil, 6 minutinhos, vale a pena assistir aí, eu vou deixar em algum lugar aí, pô, vale a pena, galera, dá essa moral lá, beleza? E aí, em 10 anos tem a Revolução Francesa, que depois vai, a Revolução Francesa, quem vai assumir a França vai ser o Napoleão, que vai dar início às guerras napoleônicas, onde ele vai sair invadindo a Europa toda, e vai perder lá em 1815, mas enfim, é aqui que a Idade Moderna acaba, em 1789 especificamente, e ela vai durar de 1453, final da Idade Média, até 1789, quando tem a Revolução Francesa. Mas, Matheus, a Revolução Francesa, por que eles consideram importante? Porque representa o fim da monarquia absolutista, porque antes existiam monarcas, que eram reis absolutistas, ou seja, absolutos. O que eles falam define tudo, nada está acima deles. Eles diziam que Deus estava acima deles, mas o que eles faziam era porque Deus mandava, então eles eram basicamente, como o nome já diz, absolutos, e a Idade Moderna veio para contestar bem violentamente isso, mas claro que as monarquias não acabaram e regimes que também dizem que podem fazer tudo também não acabaram aqui. Aqui foi só um símbolo extremo. E aí vamos para a Idade Contemporânea, que talvez seja o mais polêmico, galera. Por quê? Idade Contemporânea é basicamente um período que os historiadores dizem que é de 1789 até hoje. E você não percebe algo muito estranho, algo muito, sei lá, meio nonsense aqui, porque se nós estamos em 2015, onde nós temos smartphones, nós temos internet, inteligência artificial, como é que nós podemos estar na mesma época de pessoas que viviam em 1790? Nós estamos na mesma época dessas pessoas. Essas pessoas tinham internet, tinham tecnologia, tinham eletricidade, não tinham. Então, aqui é definida a Idade Contemporânea de 89 até onde nós estamos today, hoje. E esse nome, contemporâneo, já diz, contemporânea é algo que vive no seu tempo, algo que está no seu tempo, no seu próprio tempo. Por exemplo, eu sou contemporâneo de você que está me assistindo. Ou seja, eu vivo no mesmo tempo com eu e você vivemos no mesmo tempo, então eu e você vivemos no mesmo tempo, somos contemporâneos. Isso significa contemporâneo, algo que existe no mesmo tempo que você. E vamos lá, existe alguém que viveu a Revolução Francesa, que está convivendo no mesmo tempo que você? Não existe. Então, para mim, já deveria ter uma sexta nomenclatura aqui, que para mim seria a idade tecnológica, talvez, da revolução tecnológica. A idade tecnológica, pode ser assim, né? A idade da internet. Ou seja, para mim, a partir de, o quê? Anos 90, anos 80, 80, 90, por aí. A partir dos anos 80, 90, para mim, já deveria ter sido encerrado essa idade contemporânea e já ter mudado esse nome também, porque contemporâneo significa algo que está no mesmo tempo que você, que não é o caso. E para mim já deveria existir uma sexta nomenclatura, um sexto período histórico, que é o período agora, que nós estamos vivendo, que é o período da informação, da tecnologia, e assim é o que eu acho, mas
Enfim, qual desses aí você acha que é o mais errado? Qual desses aí você acha que deve mudar imediatamente? E qual desses aí você acha que não tem problema nenhum, que pode continuar? Coloca nos comentários sua opinião aí, beleza? Eu sou o professor Matheus. Se você gostou desse vídeo, já peço de mais uma vez dar o like e comenta aí. Se você não souber que comentar, bota aí história ou filosofia ou qualquer coisa assim, só para poder ajudar aqui no canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fui!